ouvidoria é um importante canal de comunicação entre um órgão público e a população. E, sabendo dessa importância, o prefeito Roberto Pessoa empossou no último dia 6 de fevereiro Janaína Oliveira como a nossa ouvidora municipal aqui em Maracanaú, e nós a convidamos para participar do programa hoje, para a gente saber como é que vai funcionar essa ouvidoria, qual a expectativa, né, desse canal de comunicação com a população. Bom dia, Janaína, obrigada por ter aceito o nosso convite. É isso, é um prazer estar aqui, está tudo muito lindo aqui na TV Potiguara, que é um outro grande canal de comunicação entre a população, a gestão. Exatamente, né? essa é a intenção. Né? Muito bom. Janaína, nesse primeiro momento, explica para a gente como foi que surgiu. Você já está dentro do município há algum tempo, né? Então, se você conhece a dinâmica do município, conhece muito bem o prefeito Roberto Pessoa, vocês têm um elo aí próximo. Como foi que surgiu esse convite? Explica para a gente essa iniciativa aí do prefeito. A ideia da ouvidoria surgiu dessas demandas que eu sempre trazia para o prefeito, né? Dentro da comunicação, a gente recebe muitas demandas da população, né? A gente recebe via rede social, via e-mail e até nas andanças por aí. E ele é um prefeito, é um gestor que gosta de saber 100% o que está acontecendo. Então, se ele sabe de alguma coisa, ele vai atrás de resolver. Então, é importante que ele saiba. Então, ele sempre teve essa grande preocupação de saber de tudo. E aí tinha essa ideia da ouvidoria já há um tempo, precisava de alguns ajustes administrativos para que ela pudesse realmente sair do papel, e ele fez questão que fosse um órgão atrelado ao gabinete, justamente porque ele quer ter acesso às informações e a gente precisa dessa proximidade com o gestor. Então, assim, a ouvidoria surgiu, em resumo, dessa necessidade dele em saber de tudo e querer resolver para ter um panorama geral do município. Aí, a ouvidoria, além de tudo, vamos botar assim, é um direito da população. Né? Sim. É um direito da população de se expressar, e até da gestão se inteirar do que acontece em todas as esferas. Né? Acredito que até como forma de... Acho que nós brasileiros enxergamos muito como esses feedbacks negativos, mas não é. Né? Você consegue, a gente que anda na rua com o Roberto Pessoa, a gente percebe que muita gente o procura, às vezes, para informar sobre qualquer coisa simples, seja um buraco, alguma coisa que precisa ser ajustado, porque toda a administração precisa de um ajuste, isso é óbvio. Total. Ninguém vai estar 100%, nada é perfeito. Nem Jesus Cristo conseguiu essa perfeição, né? Assim, de trazer alegria e felicidade para todo mundo. Enfim, todo mundo gostar, né? Mas vamos lá, o prefeito ele é muito ligado nisso. Então, é um importante canal para melhoria mesmo, né, Janaína? Total. E ele vê, e ele não se importa com crítica, ele não se importa com reclamação, ele quer resolver. Né? Ele é um gestor resoluto, e isso, para a gente, enquanto ouvidor, é muito importante, porque a gente sabe que aquela solicitação, aquela reclamação da população vai ter Assim, a gente, às vezes, não consegue resolver tudo, infelizmente. Agora você falou, não tem como. Existem gargalos numa gestão pública que são muito maiores do que no âmbito municipal para resolver. Né? Mas a gente quer dar uma resposta para a população, a gente quer dizer que a população está sendo ouvida. Né? E que, nesse momento, pode ser que a gente não tenha uma solução para aquele problema, mas que esse problema ele foi ouvido e que ele vai ser colocado em pauta no momento em que ele surgir. Né? Então, esse é o objetivo da ouvidoria, é realmente ouvir a população. Existe também a questão da transparência, né? Porque a transparência ela não vem só por parte da população. O judiciário também fica muito em cima, por exemplo, de uma prefeitura, né? Sim. Tem o Ministério Público, enfim. Isso ajuda também, Ajuda, né? É importante. A gente saber que a gente pode ser fiscalizado também para a gente uma responsabilidade a mais, né? É importante, deve ser fiscalizado. E a gente tem responsabilidades enquanto ouvidores. Não adianta chegar igual, o prefeito ele é muito humano, ele já chegou em eventos públicos e deu meu telefone pessoal. Tipo assim, liga para o ouvidor. Mas a gente não pode, infelizmente, tratar essas solicitações de forma soltas, avulsas. A gente não pode, porque a gente precisa de um fluxo
Né? Exatamente. Eu posso não lembrar de uma reclamação que foi feita de forma informal para mim e eu não dou aquele retorno, e então a função da ouvidoria fica nula. Então, eu preciso de um fluxo para poder responder à população. Então, hoje em dia, qual que é o fluxo da ouvidoria de Maracanaú? Que a gente começou agora, né? Estamos recém-implantados, nós estamos ainda sem uma sede fixa. Em março, a gente vai estar em um novo ambiente. É tudo muito novo, muito né, novo. Janaína? A gente vai estar com um ambiente para receber a população em março, ali perto do centro administrativo, junto com o PROCON, inclusive. Então, a gente vai ter para receber a população. Enquanto isso, como é que a gente tem feito esse fluxo? A gente recebe as solicitações via e-mail, que é ouvidoriageral@maracanaú.ce.gov.br. Chega esse e-mail, a gente recebe, a gente dá a devida atenção a esse e-mail, pede um tempo de resposta para poder, né, encaminhar essa solicitação. Por muitas vezes essa resposta é rápida, são solicitações muito simples, um dia, 2 dias a gente consegue dar um retorno. Coisas que são mais complexas a gente pede até 10 dias úteis, porque algumas coisas podem até não depender da nossa gestão, então a gente tem que saber para onde é que encaminha a população. Mas a gente precisa desse fluxo, né? O ouvidor ele não pode receber tudo de qualquer forma. Então, a gente também tem essa parceria com a nossa comunicação. Quando chegam as solicitações via Instagram da prefeitura, né, a gente pede para que essas pessoas cheguem para a gente via e-mail. Então, chegou no Instagram da prefeitura, a prefeitura diz, olha, envie sua solicitação para o e-mail da ouvidoria. Pronto, e aí a gente faz esse fluxo para poder organizar e para dar essa resposta para a população. Até porque, quando você recebe, por mais que você ajuste ali naquele momento, né, se for uma coisa para ser ajustada no momento, vocês conseguem responder essa pessoa também, dizendo, foi feita, a sua solicitação foi concluída. Isso, né? A gente precisa prestar contas. Né? E o feedback também. O feedback e prestar contas com a gestão. E aí, vocês receberam quantas solicitações foram resolvidas, né? O que a gente pode fazer para resolver o que não conseguiu resolver? Então, a gente precisa ter esse fluxo organizacional. Então, a gente pede que, às vezes, as pessoas tenham um pouco de paciência nesse início dessa implantação da ouvidoria, mas que o intuito do gestor é realmente ouvir a população, resolver os gargalos, né, e ter um retrato, porque a ouvidoria é um recurso muito importante para você ter um retrato do município. O prefeito, apesar de ser muito ativo, ele não pode estar em todo canto, né? Exatamente. Então, tem determinados... E ele não quer saber. Se for uma coisa pequena, ele manda resolver. Ele não tem para ele pequeno e grande, né? Não existe isso. Então, isso é muito bom, trabalhar assim. Nesse início, Janaína, quais são os principais... qual o perfil dessas reclamações? Quais são as principais reclamações? Assim, é histórico, né? A gente, quando vai estudar para ser ouvidor, saúde e infraestrutura são assuntos que demandam muita gente, né? E, infelizmente, são gargalos, como eu falei, que nem sempre a gente consegue resolver de imediato. A saúde, ela envolve esfera estadual, federal, né? Por exemplo, a gente vive hoje, eu vou dar um exemplo aqui que é uma reclamação recorrente. Falta de medicamentos nos postos de saúde. O prefeito já fez de tudo enquanto gestor municipal, dentro da função dele, já procurou o Ministério Público, já fez tudo para poder resolver a questão dos medicamentos. Mas a questão dos medicamentos é uma questão federal, nacional, não tem, é uma questão da indústria de medicamentos. Que é uma indústria privada. Privada. Então, assim, ele já tentou de todas as formas resolver a questão dos medicamentos, mas, enquanto gestor municipal, ele foi até onde ele pôde. Mas a população não quer saber. A população quer o medicamento e a população, né, precisa dessa resposta. Então, a gente tem que informar, olha, essa questão não é porque o município está omisso em relação a isso e tal, e a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Infraestrutura, por exemplo, em períodos chuvosos, como a gente está agora, tem certas demandas da população que elas não podem ser resolvidas em período de chuva, né? Exatamente. Porque precisa ter sol para secar o asfalto, enfim, essas coisas técnicas aí da infraestrutura. Mas que na hora que chove, né, a pessoa que está em casa está incomodada, porque está alagado, né? E aí a gente tem que acolher essa pessoa que está passando por essa dificuldade. Né? Então, a ouvidoria é isso aí. Janaína, como é um processo de início, como é que vocês estão pensando na construção de ampliar essa ouvidoria, de ampliar até esse diálogo mesmo, essa divulgação para a população? Um planejamento da ouvidoria é que a gente tenha um canal de atendimento via call center, né? Tanto via internet, aplicativo, como também por telefone.
Então, a gente vai receber essas demandas de forma... Porque, a partir do momento que o serviço for disseminado, as demandas vão aumentar e a gente precisa dar essa resposta. Então, o planejamento da gente é contar realmente com um call center, uma estrutura maior para receber a população. Enquanto isso, é como eu falei, a gente está recebendo essas demandas aí via e-mail, a gente depende de muitas coisas administrativamente para poder, né, botar para frente. Mas, por enquanto, pode mandar o e-mail, que a gente responde, a gente vai atrás. O que não tiver resposta, a gente pelo menos diz que naquele momento não deu, mas não dá, a gente não deixa sem resposta. Vou dizer de novo o e-mail. ouvidoriageral@maracanaú.ce.gov.br. E vocês trabalham em conjunto com as outras secretarias? Como é que é esse trabalho, esse elo? O prefeito pediu para que a gente tivesse uma relação íntima com os secretários, e alguns órgãos, por exemplo, eles têm as suas ouvidorias específicas. A saúde tem a ouvidoria e a educação tem a ouvidoria. Então, a gente está fazendo aí a ligação dessas duas ouvidorias, né, que são bem ativas, para que já existe há um tempo, né? Há um tempo, para que a gente possa centralizar tudo isso, né? Mas o nosso canal é direto com os secretários, com os responsáveis pela pasta, porque o prefeito quer as respostas muito rápidas, né? Então, ligou, perguntou e respondeu. Porque você já fazia, basicamente, esse trabalho meio que informal, porque vem pelas redes sociais dele também, que as pessoas procuram muito, né, Janaína? Você acompanhou, a gente, na época do auge da Covid, né? A gente, inclusive, não dormia. Né? O povo fala, servidor público, mas a gente fez um home office muito pesado na época da pandemia para informar sobre vacinação, para informar sobre atendimento, leito hospitalar. E ali foi assim o ápice para dizer a gente precisa saber como responder essas pessoas. Né? Porque a gente fala assim, rede social todo mundo tem, mas você sabia que tem gente que tem rede social e não sabe ler e escrever? A gente recebia a solicitação por áudio no Instagram. Então, a gente tem que dar acesso a essas pessoas. Né? E aí a gente foi falando, foi surgindo a maturação da ideia da ouvidoria. Né? E a gente sempre quis atrelar a ouvidoria com a comunicação e o gabinete, o Erivelto, né, o nosso secretário de comunicação, sempre apoiou muito essa ideia, porque a gente acha que a comunicação escoa essa informação e a gente vai tratá-la, né? Então, é isso que a gente quer. Você é jornalista por formação, né? Então, isso acaba sendo um ganho. E essa questão do papel mesmo próximo ao prefeito e de entender Maracanaú também, né, Janaína? Ser jornalista traz a gente assim, muito para o âmbito da curiosidade. Então, a gente quer destrinchar, a gente quer resolver, né? É uma característica da gente, né? E a proximidade com o prefeito é uma coisa que foi construída também por conta da comunicação e da minha personalidade, assim, eu falo mesmo, entendeu? E vai. Mas, apesar disso, assim, de ter essa proximidade, você precisou de uma formação, né, para ser ouvidora, né? Aí eu fui atrás de fazer uma formação na Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, né, que as pessoas não sabem bem o que é. O Ombudsman, geralmente, é o ouvidor da iniciativa privada, né? Então, eu fiz o curso, sou formada também, então, eu fui me capacitar para poder, e estou ainda me capacitando sempre, porque em todas as áreas a gente precisa estar se atualizando, principalmente porque a gente quer modernizar os canais da chegada das reclamações, das solicitações. Então, eu fui estudar, eu sou jornalista, sou especialista em marketing estratégico, marketing político e agora ouvidora. E aí, vamos nessa. O que tiver, a gente vai pegando. Quais são as expectativas assim, de vocês? Como a gente ressalta, é uma ouvidoria nova, foi criada ainda esse mês. Mas qual a expectativa, por exemplo, até o final do ano, Janaína? Qual o plano que vocês têm até o final do ano? Até o final do ano, o grande planejamento é realmente a estruturação desse call center para receber as demandas, né, da implantação de um aplicativo para a população também, para que a gente possa dar mais celeridade para os processos. Então, até o final do ano, a gente quer deixar a estrutura pronta para poder receber tudo. Né? A gente quer os relatórios, a gente quer manejar essas informações para melhorar ainda mais o município. Né? Os 40 anos aí, o prefeito está apressado e quer mostrar resultado e está certo. E esse é um importante canal, né? Total. Janaína, te agradeço pelas informações. Fique à vontade para voltar no nosso programa quando tiver mais novidades, quiser falar alguma coisa. Eu queria que você repetisse o e-mail, né, para que as pessoas possam entrar em contato
e enviar suas sugestões e não só reclamações, né, Janaína? É Isso, importante lembrar. Sugestão, e vamos elogiar também alguém, né? Exatamente, elogio. A gente recebe muito elogio pelas redes sociais. O trabalho que os nossos profissionais fazem, lembrando que existe um ser humano por trás de todo trabalho realizado, seja aqui dentro do município ou fora, mas existe um ser humano por trás disso tudo. Né? Então, é importante, se você participou no hospital, na saúde, na infraestrutura, tem algum elogio, manda um elogio também. É bom, gente. Vai chegar nesse profissional, vai chegar bom. nessa secretaria. É bom. Então, pois é. E aí voltando, né, para explicar a vocês, a gente precisa de um fluxo para que a gente possa organizar tudo e trazer de volta a resposta que você precisa. Então, nesse momento, qual que é o fluxo da ouvidoria? É o e-mail. ouvidoriageral@maracanaú.ce.gov.br. Por lá a gente recebe, trata as solicitações e dá uma resposta em até 10 dias úteis para a sua demanda. Se a gente não tiver uma resposta, pelo menos uma satisfação, a população vai receber. Enquanto isso, próximo mês a gente vai estar com a sede já inaugurada, junto com o PROCON, ali perto do centro administrativo, para receber a população, para tratar de questões pessoalmente, se você não tem acesso a e-mail, né, não tem muita familiaridade com isso, e vamos ampliar esses canais de atendimento para que a nossa gestão possa melhorar ainda mais a vida do maracanauense. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer.